Boa noite, a paz do Senhor a todos. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. E estamos mais uma vez aqui na casa do Miro e da Leila para juntos adorarmos o nome do Senhor. Como família em Cristo, como irmãos na fé, nos reunimos para adorar. Porque a igreja, ela está viva, ela está aberta. Eu convido você a estar conosco nesta noite para adorar a Deus. Junte sua família aí na sua casa, senta aí na poltrona, ou se coloque em pé, não importa a maneira como, mas adore o Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas e nas suas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua santa presença nesta noite. Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos na Tua presença reunidos para Te adorar, para Te exaltar, para bendizer o Teu santo nome, porque só Tu és Deus, digno de toda honra e glória, poder e majestade. Tudo, Senhor, ó Deus, oferecemos a Ti nesta noite. Nossos cânticos, a nossa adoração. Deus, fala conosco através da Tua palavra, que a palavra venha, Senhor, de encontro com as nossas necessidades, ó Deus, mais urgentes, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada um que está aqui presente, e de cada lar e cada família. Te agradecemos pela recuperação daqueles nossos irmãos que estavam no hospital, estavam no UTI, e que venceram, meu Deus, ó Senhor, o Covid, e estão voltando para casa, Deus, depois de tanto tempo de intubação, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor ouviu a oração do Teu povo. Nós continuamos a interceder pelas vidas, ó Deus, que estão ainda enfrentando toda essa dificuldade, estão enfrentando essa dor, essa expectativa muitas vezes de morte, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que estende a mão e tira da condição de morte e traz de novo para a vida, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos guarde, nos livre, Senhor, das complicações, ó Deus, que estão por aí, Pai. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Motivo que me fez
Senhor. Não há outro como Jesus. Aleluia. E esse louvor nós vamos declarar que Ele é o Alfa e o Ômega. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero falar. É tua
Aleluia. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos para adorar a Deus, para cultuar a Deus. As instituições foram proibidas, né, de funcionar, os templos físicos foram impedidos de serem abertos para que as pessoas se reunissem, né, se reúnam para buscar a Deus. Mas a igreja continua funcionando. Amém. Cada dia, quando nós despertamos pela manhã, quando abrimos os nossos olhos, quando respiramos, né? Quando percebemos que estamos vivos, então nós estamos ali atuando como igreja. Amém. E não é só no domingo de manhã, ou no domingo à noite, ou na sexta-feira, ou na terça-feira, ou no dia que nós participamos de uma live. Nós somos a igreja do Senhor todos os dias. Amém. Em todo o tempo. A Bíblia diz que Ele habita em nós. A Bíblia diz que Deus habita em nós. Então, a partir do momento que nós abrimos os nossos corações e dissermos: Jesus, entra no meu coração, faça parte da minha vida, compartilhe comigo esta vida. Então, a Bíblia diz que Ele está conosco, né? Como na outra live eu até falei, né? Ele está conosco. A promessa de Jesus está conosco todos os dias. A questão é que muitas vezes nós nos distraímos tanto com as coisas do mundo, né? Distraímos tanto com os nossos afazeres, os compromissos. Não que a gente não tenha que dar atenção aos compromissos, não que a gente não tenha que se empenhar para cumprir as nossas tarefas, os nossos afazeres. Mas muitas vezes nós separamos muito o mundo físico, né? O mundo secular do espiritual. E no momento que nós estamos trabalhando, Deus está presente ali. E quando nós muitas vezes não percebemos, o trabalho que a gente está fazendo pode ser um trabalho que a gente está fazendo para Deus. Às vezes quando a gente está construindo algo, às vezes quando a gente está servindo alguém, né? No meu caso, eu faço entregas. Então a pessoa, ela vai até o computador dela e adquire um produto. E muitas vezes a gente não olha por essa ótica. E eu, quando vou lá e retiro o produto daquele fornecedor para levar até a casa daquela pessoa, eu estou servindo a ela. Estou prestando um serviço para ela. E de uma certa maneira, atendendo uma necessidade dela, eu também posso olhar por essa ótica e estar servindo a Deus. Um pacote que eu entrego, eu posso ali, sob a ótica espiritual, estar servindo a Deus, porque eu estou atendendo a necessidade do meu próximo. Eu estou atendendo a necessidade de um irmão. Aqui muitas vezes nós olhamos o trabalho de uma forma totalmente alienada do mundo espiritual. E o mundo espiritual e o mundo físico não se separam, né? Na verdade, eles se completam. Deus nos criou em corpo, alma e espírito. Então, não existe separação. Deus, quando nos vê, Ele nos vê íntegros, né? Por completo. Ele vê o nosso corpo, a necessidade do nosso corpo, também vê a necessidade da nossa alma e também vê a necessidade do nosso espírito. Então, todos os dias nós estamos, como igreja, servindo a Deus a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos. E até dormindo, porque a Bíblia diz que Deus trabalha em nossas vidas enquanto a gente dorme. Eu estava lendo aqui um texto da Palavra de Deus e me veio no coração isso, né? Porque muitas vezes, como a gente vive na correria do dia a dia, a gente não põe, muitas vezes, essas coisas na nossa mente, né? Não se apercebe disso. Então o dia passa muitas vezes
A gente pensa, nossa, hoje eu não falei com Deus. Não, Deus estava ali presente o tempo todo. A questão é, eu estava lendo aqui o texto de quando Jesus, né, já estava se aproximando da terceira Páscoa que Jesus ia participar, e naquela Páscoa era o momento em que Deus ia cumprir todo o propósito dele em Jesus. Então Jesus, né, o evangelista João, ele fala que Jesus, antes de participar dessa Páscoa, que era o momento da sua crucificação, Jesus ora a Deus. E João registra assim alguns trechos, né, dessa oração. Ele fala dessa oração de Jesus lá no capítulo 17. E ele diz que Jesus, né, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz que Jesus ora por si mesmo. Interessante, né? A gente pensar. Jesus ora por... A ótica de João. João entende isso. João, quando ouve aquela oração, ele entende que Jesus está orando por si mesmo. Agora você imagina, se até Deus dependeu de Deus, porque Jesus era Deus. É Deus colocando a sua dependência para Deus. É Deus apresentando a Deus as suas necessidades. Deus falando com Deus, né? O Filho falando com o Pai, apresentando ali as suas angústias, apresentando ali a sua dor, a sua expectativa, né? Ele diz que Jesus orou assim: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu achei interessante, né? Jesus, primeiro ele diz assim: é chegada a hora. Né? Jesus sabia que chegou a hora. Né? Tinha chego o momento, era aquela a hora, era aquele o momento. Jesus sabia que aquele momento era um momento difícil de passar, né? Outros evangelistas dizem que ele vai até o horto lá, né? o monte, o Jardim das Oliveiras, e ora. Lucas chega a dizer que ele ora em agonia tão grande que o seu suor se transforma em gotas de sangue. E a oração que os outros evangelistas registram é diferente da oração que João, ele registra. Os outros perceberam a agonia de Jesus e até registraram que Jesus disse: Pai, se possível, né? Aquela dor, aquela agonia era tão grande, aquele momento era de tamanha aflição que, se possível, passa de mim esse cálice, né? Se possível, se tiver outra maneira, me livra dessa hora, me livra desse momento, né? E aí diz: mas contudo não seja feito. Então João ele vai além, né? Porque ele diz assim, que Jesus ora dizendo: Senhor, Jesus já ora sabendo que ele vai enfrentar tudo aquilo, e ele diz: olha, eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Né? Eu achei interessante aqui que ele diz assim, né? Eu consumei a obra, eu completei a obra.
né? Jesus já olhava o final dizendo, olha, eu fiz, eu fui. Por quê? Porque ele entendia que aquilo que Deus queria que ele fosse passar, ele iria passar, né? Ele não ia voltar atrás, ele não ia correr, né? Ele não ia abandonar aquela obra que Deus tinha dado para ele, não, ele ia até o fim. Então ele já ora, João, ele já vê a oração de Jesus, eu completei a obra. Quer dizer, ele nem tinha ido ainda para a cruz, mas ele já tinha determinado isso no coração. Eu completei a obra, né? E eu fiquei pensando justamente sobre isso. E a palavra que Deus deu para mim foi justamente sobre isso, né? Sobre o que o Espírito Santo falou no meu coração é sobre a importância de completar as coisas, sobre a importância de chegar no fim, né? Porque muitas pessoas começam bem, mas não terminam bem. Muitas pessoas começam empolgadas, motivadas, né? Muitas pessoas começam cheias de gás, de energia, dispostas. Você olha, a pessoa está muitas vezes planejando, né? Ela tem tudo certinho ali, mas quando ela olha muitas vezes as dificuldades, ela abandona. Ela olha um obstáculo, ela olha uma barreira, ela olha uma dificuldade, ela para pelo meio do caminho. Ela desiste, né? Ela abre mão. Então, muito mais importante do que começar algo é terminar algo. A Bíblia fala daqueles 4 homens que levam um paralítico por cima do telhado para que ele pudesse chegar ali diante de Jesus. Você vê que aquele milagre acontece na vida daquele homem por causa da determinação daqueles homens, né? Eles olham e veem uma multidão, a casa não tinha espaço na porta. A Bíblia diz que Jesus estava dentro da casa, não tinha espaço na porta para ninguém entrar. Então eles olharam e disseram, não, nós não vamos abandonar ele não. E tiveram a ousadia, né, de amarrar, pegar os 4 ali numa maca, subirem no telhado, quer dizer, correram riscos, né, se arriscaram, foram ousados, abriram o telhado, desceram a cama, e quando Jesus olha, né, fica admirado, vê a fé daqueles homens. Por quê? Porque eles não pararam diante do obstáculo, eles não pararam diante da dificuldade. Eles procuraram ali uma solução, eles procuraram uma maneira de levar aquele homem até Jesus. E por causa disso, né, por causa dessa atitude deles, um milagre aconteceu na vida daquele homem e ele foi curado por Jesus, né? Jesus falou para ele, levanta, né? Toma a tua cama. E eu acho interessante que a Bíblia, né, ela conta detalhes assim de como aconteceu o fato, justamente para mostrar, né, para mostrar que é essa disposição que precisa haver em nós, né, de terminar, de pegar algo e ir até o fim. Amém. Nós estamos chegando, irmãos, no limiar dos tempos. Nós cantamos aqui, Jesus é o Alfa, e no alfabeto, né, o Alfa é a primeira letra, e o Ômega é a última letra. Quer dizer assim, Jesus é o princípio, e Ele é o fim também de todas as coisas. Então tudo aquilo que a Bíblia diz, né, que aconteceu no início, as histórias que a Bíblia conta, de como foi criado todas as coisas, né, até como homem, o pecado entrou no mundo e tudo o que aconteceu. Então, João, ele vê Jesus desta forma, né? Ele diz, no princípio, ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, então ele enxerga Jesus dessa forma. Ele sabe que ele é o princípio, né? O próprio João, no livro do Apocalipse, também diz isso, né? Que Jesus aparece para ele e diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Quer dizer, tão importante quanto o início é o fim. É a caminhada, é a trajetória, é não parar, é não desistir.
é não se distrair, é não olhar para o mundo, né? É não deixar, muitas vezes, é não deixar a sua vida ser dominada novamente pelo pecado, não deixar a sua vida ser dominada pelos prazeres, não deixar a sua vida ser dominada pelas coisas do mundo, é caminhar ali, né? Muitos vão correr e vão se cansar, né? A Bíblia não diz que você tem que correr, a Bíblia diz que você tem que ir até o fim, que nós temos que ir até o fim. E Jesus, ele foi até o fim. Ele consumou. Jesus é a nossa referência. Jesus é aquele, né? Quando o autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos, né, nos livrar dos embaraços, de tudo aquilo que nos impede, né? Ele até fala que nós devemos correr com perseverança a essa carreira. E ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é o nosso exemplo, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus, a vida de Jesus não foi fácil, não é? Jesus foi perseguido, Jesus foi muitas vezes ameaçado de morte, né? Foi odiado por muitas pessoas. A gente imagina a popularidade, a gente muitas vezes enxerga a popularidade de Jesus, mas por outro lado, havia também uma grande adversidade contra Jesus. Jesus era muito popular, sim, porque ele sendo Deus, fez o bem na vida de todos, mas muitos tinham inveja dele, né? Tinham inveja porque ele influenciava, ele atraía, né? Como é que Deus não vai atrair, né? Com tanto amor, com tanta bondade, mas a sinceridade, né? Porque a Bíblia diz, né? Ele veio a esse mundo, ele veio para trazer, para falar a verdade. E aquela verdade muitas vezes incomodou muitas pessoas. Então a vida de Jesus não foi fácil. A passagem de Jesus por esse mundo não foi fácil. Mas ele entendia o propósito que Deus tinha para a vida dele, e a Bíblia diz
precisa, sabe? Nós precisamos olhar para isso, olhar para esse exemplo. Saber, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por humilhação, vamos escarnecer, vamos zombar, vão olhar, vão dizer, olha, não vale a pena. Mas tudo isso é necessário. É necessário. Porque a Bíblia fala isso, né? Que como é que vão se manifestar os fiéis se não houver também os infiéis? Então são essas provas que a gente vê que elas vão se tornar cada vez mais comuns. Você que está me assistindo, você que está me vendo, você que é um cristão sincero e verdadeiro, que tem no seu coração o desejo de caminhar com Deus, saiba, o mundo vai te odiar. Jesus falou isso, ele advertiu, o mundo vai te odiar. Se o teu posicionamento for de um cristão verdadeiro, de viver em honestidade, de falar a verdade, de procurar agradar a Deus, né? Ser obediente como Jesus foi, né? Cumprir o propósito, porque o que Jesus falou aqui, que João registrou, deixou bem claro, é que Jesus falou, olha, eu cumpri o propósito. Eu não abri mão. O que o Senhor quis que eu fizesse, eu me dispus a fazer, e eu fui. Com sofrimento, com dor, com luta, com humilhação, mas eu fui. Né? Eu fui. Então, a questão é justamente essa. Se a gente se propõe, né, no nosso coração, como diz, né, que aqueles que se dispõem a andar com Cristo também vão passar por perseguições. Né? Porque a nós foi dado o privilégio não somente de receber essa graça, essa bondade, mas também de sofrer por Ele. Sofrer com Ele. Então, nos nossos dias, sabe, há muitas controvérsias, né? Muitas pessoas querendo agradar a todos, querendo até alterar, né? Fazer atualização da Bíblia, né? Atualização da palavra de Deus, por quê? Porque a gente tem que agradar todo mundo, né? A gente não pode, né, ser, como eles dizem, né, ser intolerante, né? Não podemos ser intolerantes, nós temos que ser inclusivos, né? A palavra, o politicamente correto dos nossos dias diz que nós temos que ser inclusivos, nós temos que amar a todos. Jesus amou a todos, eu tenho certeza disso. E a Bíblia diz, ele amou até o fim e vai continuar amando até o fim. Vai continuar amando. Mas Jesus, ele não vai, por causa disso, abrir mão da justiça, da verdade, da santidade. No momento certo, né? No momento propício, oportuno, como a Bíblia diz, vai separar. A Bíblia diz, vai colocar de um lado os bodes, do outro as ovelhas. No momento oportuno vai haver a diferenciação. E não adianta, isso é um posicionamento, é o que eu disse. Começar uma carreira cristã é fácil, né? É uma proposta irrecusável. O amor de Deus é algo irrecusável. Ainda assim existem pessoas que recusam e rejeitam. Mas o amor de Deus, a graça de Deus é uma coisa tão fascinante, né? Tão gloriosa, que nos atrai. Então começar uma carreira, começar uma caminhada com Deus, aceitar Jesus, né? Dizer eu vou viver com Cristo, é muito bom, né? É o primeiro passo, mas os próximos passos, né, a caminhada precisa continuar, o dia a dia, a vida com Deus, né? E eu vejo assim, irmãos, que a cada dia que passa, essas coisas, elas se tornam mais evidentes, né? Como diz, né? Os sinais, eles se tornam cada dia mais evidentes.
sobre tudo aquilo que Jesus falou que ia acontecer nos nossos dias. Então ele disse que nós temos que ficar apercebidos, né? Agora, existe algo aqui que me chamou também muito a atenção com relação a isso, né? É que, com relação a essa oração de Jesus, é que ele, como eu falei no começo, né? Ele sendo Deus, ele se colocou na dependência de Deus. Ele tendo o poder, né? Como ele tinha ele tem, né? Mas vivendo em carne, curou tantas pessoas, né? Ressuscitou mortos. Então ele se colocou na dependência de Deus. Naquele momento de angústia, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ele se aproximou mais de Deus. É como se, não que ele tivesse distante de Deus, eu não sei, às vezes é até difícil da gente expressar isso. Porque como a gente pode pensar que Jesus ficou algum dia um pouco mais distante de Deus? Mas o que a gente percebe é assim, que naquele momento, né, você vê que Jesus, o tempo todo ele orou, a vida dele toda ele orou, o ministério dele todo ele orou, foram registrados. Olha, muitas vezes Jesus saía de noite para orar, ele ficava lá sozinho orando. Mas nesse momento as orações dele chamaram a atenção de todos, ao ponto de todos começarem a registrar o que ele falava com Deus, ao ponto de todos perceber. Então é assim, parece que aquela comunhão dele com Deus ficou mais intensa, pelo menos aos olhos das pessoas que estavam à volta, pelo menos aos olhos daqueles que acompanhavam ele. Parece que aquele momento de angústia, de agonia, levou Jesus para mais perto de Deus, né? Difícil da gente entender isso, mas parece, a impressão que dá, pelo menos para as pessoas que estavam olhando, é que assim, começaram a registrar tudo aquilo que ele estava falando. Por quê? Porque ele estava orando mais. Ele estava se expressando, ou talvez orando mais publicamente, né? Não tanto mais em secreto agora, mas orando mais publicamente, falando, se abrindo com Deus publicamente, ao ponto daqueles que estavam com ele começar a registrar aquilo que ele falava, né? E a impressão que dá pra gente, né? Para eu concluir o meu raciocínio, é justamente essa, que naquele momento foi o momento que Jesus foi e estreitou mais, né, a comunhão dele ali com Deus. A impressão que dá, né? Não que Jesus, como eu falei. Então eu acho que também isso para mim é um exemplo que Jesus está dando para nós. Amém. É um exemplo de que Jesus está dando para nós. De que quando você está vivendo um aperto, uma dificuldade, você tem uma decisão difícil para tomar, está ali angustiado, pensativo, apreensivo, não sabe o que fazer, é momento de se agarrar mais com Deus. Amém. É momento de buscar mais a Deus, de estar ali mais coladinho em Deus, de estar mais perto de Deus, né? Para que Deus venha trazer, né, no coração o consolo, o conforto, o alívio e a capacidade de tomar a decisão certa, Amém. De fazer a coisa certa, de fazer a escolha certa, né? É nesse momento, né, no momento muitas vezes da dor, do sofrimento, da luta, em que a gente vai lá, se apega mais com Deus. E quando a gente se apega mais com Deus, a gente vê Deus agindo na nossa vida. Amém, Jesus. A gente vê a ação de Deus, né? Como eu falei, né? Que Paulo ele diz, ele foi até o último, mas a ação de Deus foi gloriosa, porque a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. Ele deu um nome Aleluia. Sobre todo nome, Oh, que bênção. para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor. Então vale a pena obedecer a Deus, vale a pena fazer a vontade de Deus, porque você vai chegar lá embaixo, no limite das tuas forças, no limite da tua resistência, a tua caminhada. Muitas vezes Jesus, eu não estou conseguindo ir para o fim, né? Chegar no fim, está difícil de ir adiante.
Mas vem a mão de Deus e tira você do pó, do monturo, da luta, da dificuldade e te levanta. E não é que todo joelho vai se dobrar diante de você, não, de mim, não. Mas os principados, as potestades, né? Os demônios, aqueles que têm, Jesus ele vai submeter, a Bíblia diz, vai subjugar eles e vai colocar debaixo dos teus pés, debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. É a hora da luta mais intensa, a hora da dor mais intensa, é a hora que Deus vem. Deus vem e Ele faz renascer, né? Ele tira do pó, Ele levanta. Esse é o nosso Deus, né? Vamos nos apegar com Deus, vamos nos fortalecer no Senhor, vamos aos pés do Senhor. Vamos, porque Ele vai nos dar força para chegar lá. Vai nos dar força para ir adiante. E no final, nós vamos cantar junto com Ele. Junto com aqueles que já estão diante dele. Cantar e dizer: Senhor, como foi bom. Como valeu a pena. Como valeu a pena passar por tudo, passar por todas as lutas, enfrentar todas as dificuldades. Como valeu a pena. Como valeu a pena te servir. Como valeu a pena. Como valeu a pena acreditar, né? A fé. Como valeu a pena ter fé. A recompensa da fé é muito grande. Amém? A sua fé vai ser recompensada. Eu tenho certeza. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta noite. Oh Deus, quando nós lemos a Tua palavra, tantas coisas importantes nós aprendemos, tantas coisas importantes nós observamos. Teu Espírito nos faz enxergar tantas coisas. Nós muitas vezes somos tão ligados aos sentimentos, Pai. Sentimentos muitas vezes nos sufocam, Senhor. E nós imaginamos porque Deus permite essas coisas. Mas quando nós lemos a Tua palavra, nós entendemos que o Senhor também passou por tudo isso para nos dar o exemplo. Também haviam sentimentos envolvidos nas orações que o Senhor fez. Sentimentos, Pai, que te levaram à agonia. Sentimentos que te fizeram suar sangue. Sentimentos que te fizeram pensar e se preocupar com as decisões que tinha que tomar. Sentimentos que te fizeram até pedir por livramento naquele momento, Senhor. Angústias tão grandes. E quando nós somos envolvidos pelos sentimentos, nós entendemos, Pai, que o Senhor permite sim os sentimentos, mas o Senhor é aquele que conforta e consola o coração daquele que crê em Ti. O Senhor é aquele que traz resposta certa, no momento certo. E o Senhor também, além de trazer resposta e conforto, o Senhor manifesta o Teu poder na vida daqueles que perseveram e creem em Ti, Senhor. Esta é a Tua palavra. Estes são os ensinamentos que nós temos, Pai, todos os dias. Esses são os exemplos que nos levam, Senhor, a todo dia olhar para as dificuldades e dizer: não, eu vou além, eu vou adiante, porque eu sei que o meu Senhor virá.
Como Jó, naquele momento de angústia, disse: eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, sobre cada um dos teus filhos nesta noite a força, o poder necessário, Senhor, para vencer todas as dificuldades, para superar os obstáculos, criatividade, Senhor. Se for preciso subir no telhado, se for preciso descobrir o telhado, se for preciso gritar, se for preciso se humilhar, não importa, Senhor. Dá-nos, ó Senhor, a estratégia para que a nossa fé, Senhor, entre em ação. Porque a tua palavra diz que a fé sem ação, a fé sem obras, ela é morta. Então nos dá a estratégia. Se precisamos dobrar os nossos joelhos, se precisamos levantar pela madrugada, se precisamos jejuar, Senhor, as armas espirituais estão aqui na tua palavra. É com armas espirituais que nós vencemos, Pai, no mundo espiritual. Então nos dá as estratégias, nos dá a força, nos faz despertar, Senhor, para que em nome de Jesus nós não venhamos desfalecer, Senhor, pelo caminho. Olhar para a nossa carne, a nossa condição humana, os nossos recursos e dizer: eu estou sem nada. Não, nós temos tudo, porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Ainda que se esgotem os recursos, Pai, deste mundo, o Senhor é a solução para as nossas vidas. Amém, é verdade. Senhor, é tudo o que precisamos, ó Deus. Em Ti está o manancial da vida. Está o manancial da vida e em Ti temos tudo aquilo que precisamos, Senhor. Então leva-nos cada dia mais perto de Ti. Mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Falou ao meu coração. Mostra para nós a importância que nós temos para Ele. Quanto Ele está atento às nossas limitações e fraquezas. Mas importa que Ele venceu na cruz. E é poderoso para nos dar vitória a cada dia que nós vivemos. Ele está nos esperando. Ele nos espera. Como Ele nos espera? Ele espera a gente estar pronto. Porque no momento que a gente estiver pronto, Ele vem nos buscar. Não é nós que vamos sair do lugar e vamos até Ele. Ele vem nos buscar. E quando chegar nas regiões dos céus, Ele vai nos chamar. E nós vamos encontrar com Ele na sua santa glória. Este momento está chegando. Esteja atento. Porque Ele está vindo buscar o seu povo. Nós estamos vivendo o último momento da igreja. É como Ele citou aqui. Não só como Jesus, alfa e ômega, Ele mostra que existe o começo e o fim de qualquer pessoa. Nascemos e morremos. E Ele é tão amoroso, e o seu amor é tão grande que Ele vai dando sinais ao decorrer da vida. Aleluia. E vai mostrando os sinais de que Ele vem. Isso é manifestação do amor de Deus. Ele mostra os sinais que Ele está vindo, para que a gente não diga assim: Ele não me avisou, eu fui avisado. Amém? Louvamos a Deus por esta oportunidade que vocês nos proporcionaram, de estarmos aqui e desfrutarmos dessa maravilhosa presença de Deus. Tão forte, tão maravilhosa. E isso é resposta dele para nós, para mostrar para nós que mesmo limitado como nós estamos, Ele está presente e enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de gozo e confirma: ser perseverante, caminhe na obra, vai até o fim. Eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer a sua presença conosco, você que participou aí pela internet. Que Deus possa te abençoar. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto em casa. Eu convido você a estar conosco.
Já estamos há mais de um ano já aí nessa empreitada de falar do amor de Deus para a sua vida e para a nossa vida. Que o Senhor te dê um final de semana abençoadíssimo e que a gloriosa paz do Senhor esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Então te espero terça-feira às 20 horas. Até lá.